Oi, oi, gente, eu sou a Bia do Booksbear e sejam bem-vindos ao meu canal. Sei que estamos na metade do ano ainda, porém eu tinha que trazer para vocês as minhas melhores e piores leituras até agora. Antes de irmos para o vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as novidades e se inscreve aqui também. Também vou estar deixando aqui o link das minhas outras redes sociais, vai ser uma honra te ter por lá também. E agora vamos para o vídeo. Bom, eu decidi deixar o melhor para depois, né? Então vamos começar com as minhas piores leituras. E para mim, a pior leitura é abaixo de 3 estrelas. Então vai ter livros aqui de 1 estrela, 2 estrelas, 2,5. 3 estrelas, 3,5 para mim foi um livro bom ali, razoável. Então não vai entrar aqui nessa categoria. E até que não teve até agora muitas leituras abaixo de 3 estrelas. Ano passado teve mais. Porém, teve uma de 1 estrela que eu não imaginava que seria 1 estrela, que eu até já meio que compartilhei com vocês essa leitura, né, e do que se trata e do porquê. Foi Frankenstein, gente, eu dei 1 estrela aqui nesse livro. A leitura é isso, né, gente, é muito relativa, vai funcionar para uns e para outros não, e eu tô nesses outros aí. Porque não funcionou, me dava sono. Eu me pegava assim, caindo mesmo no sono. E quando eu via, meu Deus, ainda tô lendo esse livro. E quando eu terminei, eu dei graças a Deus, sério. É uma proposta assim muito boa, gente. Eu não vou menosprezar aqui, não. Porém, não funcionou, sabe? Eu acho que tudo foi aqui muito maçante. A escrita, a construção aqui. Eu acredito que talvez não tenha sido o melhor momento de ter lido esse livro. Eu acredito muito nisso, sabe? Que tem livros para certos momentos. E eu acabei lendo esse livro no pior momento e isso acabou influenciando e eu dei a pior nota para ele. Talvez, quem sabe, eu possa reler ele e ver se essa nota vai mudar? Talvez. Porque eu vejo que muita gente favorita esse livro, tem esse livro como favoritado e eu não queria ter dado 1 estrela, mas enfim, não funcionou. Outro que quase eu abandonei, só que eu ainda não tenho amor próprio na minha vida, sabe, para abandonar livros. E aí eu peguei como mantra que eu não vou abandonar, gente. Eu vou insistir na leitura, vou ler, porque aí eu vou compartilhar com vocês a minha opinião, né? E aí vai acabar que vocês vão saber que esse livro para mim não funcionou e possa ser que se você tem um gosto parecido comigo também não vai funcionar. E aí você não vai ler, né? Então eu vou estar meio que te ajudando. Que foi A Maldição de Prata, de 2 estrelas, ou foi 2,5 para esse livro. Gente, a premissa aqui é sensacional, sabe? Tem ali o foco ali de falar da história de Rei Arthur e tudo mais. É uma fantasia urbana, então eu acredito que foi por isso que meio que eu já entrei com receio nessa leitura. Porque fantasia urbana não me chama muito atenção, sabe? Raras são as vezes que eu vou gostar muito de uma fantasia urbana. Mas eu tava com expectativas porque eu tinha quase favoritado um de fantasia urbana esse ano, que foi Alquimia dos Segredos, da Stephanie Garber, a mesma autora de Era Uma Vez o Coração Partido de Caraval. Meio que comecei esse daqui com altas expectativas de tipo, não, se eu quase favoritei um de fantasia urbana, esse daqui também vai ser, né? A gente não foi, não. É um desenvolvimento muito falho, sabe? Prometeu coisas e não entregou. Fiquei esperando, esperando, esperando e nada. Também a escrita, sabe? A escrita ela meio que não me cativou desde o princípio e no final se manteve a mesma coisa, uma coisa muito maçante. Enfim, não deu certo. Esse livro aqui agora que eu vou mostrar para vocês é de uma das minhas autoras de romance favoritas da vida. E eu não acredito que ela tenha escrito esse livro, sério, porque para mim não faz sentido, que é, no fundo, é amor. Eu dei 2 estrelas aqui para esse livro e tem uma justificativa para essas 2 estrelas, porque foi 2 estrelas para duas aparições aqui de personagens de outro livro, que foi para Olive e o Adam de A Hipótese do Amor. Isso mesmo, porque se não tivesse sido isso, seria nota 0. Foi uma leitura muito maçante para mim. Eu fiquei semanas com esse livro e eu até dei uma pausa, deixei ele de lado, fui ler outros livros e depois eu voltei. E assim, foi torturante pra mim. Gente, aqui a gente tem uma coisa que me deixa aflita, nervosa, estressada. Eu queria entrar nesse livro e dar altos tapas, sabe? Se fosse possível, eu faria isso. Que é a falta de comunicação. Meu Deus do céu. Eu não vejo nos outros livros da Ali tendo essa falta de comunicação que teve aqui e no fundo é amor. Para mim era uma coisa tipo, meu Deus, vocês já são adultos? Ajam como adultos, por favor. Aqui, gente, o casal, eles meio que já estavam ficando, eles já estavam se gostando, isso tava bem nítido, só eles que não estavam percebendo isso. Beleza, até aí ok. Porém, o Lucas, né, que é o mocinho que fica com a Scarlett e tudo mais, ele só dá satisfação
pra ex dele. Então a Scarlett, ela só fica sabendo de onde o Lucas tá, ou do que ele foi fazer, ou das coisas dele mesmo, pela ex dele. E aí, pela narrativa, que isso é super normal. Ela acha super normal, as outras pessoas também acham super normal isso. E eu falando, meu Deus do céu, isso não é normal, sabe? Não é normal, não é possível. Então eu ouvi muitas pessoas que gostam muito desse livro, outras não. E eu falando, meu Deus do céu, por que vocês gostaram tanto desse livro? Eu não tô entendendo. A conexão aqui entre o casal, gente, achei sem emoção, achei forçada, achei sem sal. Pra mim, assim, não funcionou não, esse livro não. Esse livro aqui que eu vou mostrar pra vocês foi um recebido da editora, tá? Eu até indiquei ele lá nas minhas outras redes sociais, mas não foi uma leitura, assim, sensacional pra mim, não. Que foi Quando Nós Éramos Monstros. Gente, pelo amor de Deus, tem uma premissa muito boa, sabe? Eu tava indo de coração aberto, porque é thriller psicológico, então eu gosto meio de me aprofundar às vezes nesse gênero. Só que não funcionou, a escrita não funcionou, os personagens aqui pra mim não funcionaram. Foi maçante, assim, pra terminar ele foi duro. Eu dei 2 estrelas aqui. Porém, eu indiquei porque talvez é aquilo, né, de que a leitura é bem relativa, o que não funciona pra mim pode funcionar pra outra pessoa. Então, aí vai dar conta e risco de que quer se aprofundar, que quer ler esse livro, vai que você goste ou vai que você não goste, e aí, né, experiências na leitura, né? Aí deixo a pá de qualquer pessoa. Agora vamos para as melhores leituras. Esse daqui vocês também já sabem, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Esse daqui quase foi um favoritado, porém ficou nas 5 estrelas mesmo. Gente, desde o começo até o final, isso daqui me prendeu muito. Eu fiquei completamente viciada nessa leitura. A forma como a história aqui é contada, né, como se fosse uma fofoca, eu acredito que foi isso que influenciou bastante em eu ficar presa. É um livro que não é para ser normalizado, é um livro que não é para ser romantizado, é um livro sobre um amor obsessivo. Então, assim, eu gostei bastante. Foi sensacional, assim, essa leitura, sério. Eu me surpreendi bastante de ter gostado tanto. Eu não imaginava que eu iria gostar tanto, assim, desse livro. E aí eu tinha falado pra vocês, né, que eu tinha gostado de uma fantasia urbana nesse ano, que foi da Stephanie Garber, né, a mesma autora de Era Uma Vez um Coração Partido, Caraval, e aí eu li dela Alquimia dos Segredos. E Alquimia dos Segredos, gente, também quase foi um favoritado, ficou nas 5 estrelas mesmo. E aí, através desse livro, me fez ter agora vontade de ler os outros dela. Porque, gente, isso daqui eu ainda fico lembrando do quanto que eu surtei, do quanto eu fiquei viciada do começo até o fim nessa história aqui, sério. Eu necessito, sério, eu não preciso, eu necessito da continuação desse livro, porque a forma como terminou aqui, eu me encontro ainda em surtos que eu preciso de respostas. Então foi uma leitura que me surpreendeu bastante, né? Como eu já tinha dito, fantasia urbana não é lá essas coisas todas pra mim, então, meu Deus do céu, esse aqui tá de parabéns. Esse livro aqui se tornou um dos melhores livros de romance que eu já li, que é Até Parece Que É Amor. Eu favoritei, gente. Eu tenho uma bisavó que tem Alzheimer, então aqui a gente em casa, a gente se alterna muito e tá sempre junto, né? Na rotina dela, ajudando, enfim. Então, só a gente sabe como é as coisas aqui dentro de casa. Porém, a gente, né, e eu também faço tudo muito por amor, os cuidados, porque desde quando eu era pequena, na verdade, desde quando eu fui nascer, por assim dizer, ela me acolheu. Minha bisavó e minha avó são pessoas que me acolheram nas vidas dela, então eu sou muito grata. Então, todos os cuidados que eu faço e que o pessoal aqui de casa, né, meus irmãos e a minha avó, fazemos por ela, é o mínimo que a gente pode fazer de agradecimento, sabe? E de amor mesmo. Então, esse livro aqui me lembrou muito a questão dos cuidados, porque aqui a nossa protagonista, ela teve que largar basicamente a sua vida para ir cuidar da sua avó que tem Alzheimer. Aí no decorrer disso, a gente vai vendo, né, a rotina ali, as partes sofridas também, mas também as partes de amor por ficar, acolher e ajudar. O nosso mocinho, que fica com a nossa mocinha, ele é enfermeiro, ele ajuda também ela nos cuidados. E aí vai rolar um romance. Enfim, é muito bom esse livro, gente. Muito bom mesmo. É muito isso daqui que tá aqui atrás, ó. É um romance comovente que equilibra a dor de perder aos poucos alguém para o Alzheimer com a emoção de se apaixonar. É muito isso. E aqui, gente, eu acho muito linda essa capa, sabe? Porque aqui tem essas flores que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui na descrição, aqui no vídeo mesmo, que são as flores que simbolizam o Alzheimer. Então, eu acho muito lindo tudo aqui, essa história, enfim, não tinha como eu não favoritar. E voltando, né, agora para uma das minhas autoras favoritas do romance,
fui para Jogo de Amor para Dois. Gente, esse daqui foi um 4 estrelas. Quase era um 5 estrelas. Seria se eu tivesse tido mais desses personagens aqui dessa história. Ele é muito curtinho, gente, mas é um curtinho que funcionou. Muito bom aqui essa história, sabe? Você pega em um dia, você maratona, você fica surtada, você se apaixona. É isso daqui que é a Ellie Hazelwood. Então, assim, é muito bom esse livro. E aí, eu não imaginava que eu iria favoritar um livro de distopia. Gente, eu fiquei completamente viciada em O Canto do Pássaro Selvagem. Nas outras redes tem até resenha desse livro, tem até vlog também. Gente, pelo amor de Deus, que livro sensacional. Aqui, para quem é fã de Jogos Vorazes, eu particularmente não li Jogos Vorazes, apenas assisti, mas para quem é fã, leu e tudo mais, é bem parecido, assim, a proposta. Então, meio que não vai ter erro, sabe? Tudo aqui me deixou viciada. O romance aqui que tem nesse livro também é muito bom, gente. Você fica surtando e ele já conhece bem no começo. Aí tem aquelas farpas, aquelas intrigas, tem um murro na cara. Ai, perfeito, perfeito, perfeito. E aí eu favoritei, né? Eu não imaginava que eu iria favoritar esse livro, mas não teve pra outra. Teve momentos que eu me emocionei, teve momentos que eu fiquei com raiva, apaixonada, enfim, foi um misto de emoções, então eu favoritei. E aí eu fui ler um livro de romance da Rebecca Yarros. Eu conhecia já a escrita dela, só que a escrita dela em livros de fantasia, né? E aí eu fui ler Tudo que Deixamos Inacabado. Eu não sei por quê que ninguém me mandou ler esse livro antes com urgência. Porque eu fiquei viciada, eu fiquei altas horas da madrugada chorando e surtando com essa leitura. Eu acho que pra mim ela se tornou uma das minhas autoras favoritas de romance. Pra mim ela só funciona escrevendo romances, não fantasia. Tem até um meio que um boato trazendo polêmica. Tem até que um meio um boato aí de que os livros de fantasia dela não é ela que escreve, né? Mas os de romance são ela. Então, meio que ali a gente vê uma diferença. Ah, mas é porque fantasia é uma coisa, romance é outra. Mas meio que a gente encontra ali alguma coisa paralela, né, na identidade da escrita do autor. Meio que não tem isso, se diverge, sabe? E eu acho que eu percebi muito aí essa questão. Então, pra mim, ela funciona bem mais escrevendo livros de romance. Agora eu fiquei super ansiosa pra ler os outros dela. Disseram que eu vou chorar bastante em A Última Carta e já tem outro recém-lançado, né, de romance dela que eu também tô bem ansiosa pra ler. Mas, sobretudo, que deixamos inacabado, gente, eu não imaginava que seria isso tudo, favoritando e tudo mais. Foi uma escrita que me surpreendeu, a história muito envolvente, sabe? Me cativou mesmo, amei. E depois eu fui ler com a minha irmã Pactos Mortais. É um thriller psicológico que, gente, a gente viu a indicação da Liz Macedo desse livro. E eu jurava que ia ser o mesmo, sabe? Ah, ok, beleza, vou começar aqui, mas tá bom, meu amor. Eu fiquei completamente viciada nessa leitura. Me pegava madrugada também, surtando. Fiquei com um pouco de medo, tá? Que eu não conseguia deixar nem a porta do meu quarto aberta. Tinha que ficar fechando com o medinho que eu fiquei. Altas teorias, surtos. Gente, eu fiquei viciada na escrita do Steve. Agora eu quero ler outros livros desse autor. O final, pra mim, foi uma coisa que eu esperava ali, outra coisa, sabe? Mas eu meio que entendi a proposta e tá tudo bem, não influenciou, sabe? Eu meio que, mesmo assim, favoritei. A minha irmã só deu 5 estrelas e eu favoritei. Eu disse, menina, como assim você não favoritou? Ela disse, não, deixa só nas 5 estrelas mesmo. Eu, não, é impossível não favoritar, mexeu muito comigo, foi altas emoções aqui. Então, se é altas emoções, alto misto aqui de surtos e teorias e não sei tantas coisas, eu acabo favoritando. E foi isso, gente, o vídeo de hoje. Eu sei que ainda tem muitas leituras aí pelo ano, mas eu acredito que já deve ter aparecido aqui nessa metade a sua melhor e a sua pior leitura. Então deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? Vou amar ver as respostas de vocês, eu vou estar comentando todas. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!